O mundo do futebol é uma roda gigante. Parece clichê, mas é exatamente assim. Um dia você está lá em cima, no outro está lá embaixo. Quando um jogador está em alta, não adianta ele querer ser arrogante ou algo do tipo, porque naturalmente o tempo irá puni-lo. Um exemplo que se encaixa perfeitamente nisso é o goleiro Felipe Garcia, que acabou ficando bastante conhecido pela sua passagem pelo time do Santos. Um erro cometido no melhor momento de sua carreira fez com que as coisas mudassem totalmente para ele. Você entenderá tudo nesse vídeo. Se você gosta de futebol, você também provavelmente gosta de usar camisa de time, de seleção, e se você quiser comprar suas com qualidade, preço justo e entrega para todo o Brasil, você tem que comprar na Maestro das Peitas, loja parceira que é de credibilidade, é especialista em camisas de time tailandesas. Você que quiser conferir os modelos e valores que eles têm disponíveis, vou deixar o link do site na descrição. Lembrando que quem for comprar vindo pelo canal, usando o cupom ViniViner, vai ter 5% de desconto. Para entendermos como o goleiro Felipe Garcia arruinou sua própria carreira e vem tendo agora um fim de carreira bem triste, bem modesto, precisamos ir para o começo da carreira dele para poder entender como tudo se desenrolou. O Felipe Garcia, ele teve o privilégio de ser um jogador formado nas categorias de base do Santos. A gente sabe que, ainda mais nas antigas, você subir para o profissional na base do Santos era algo que não era para qualquer um. Ainda mais como goleiro, que é uma posição que, querendo ou não, o Santos nunca foi referência na posição na formação de jogadores. Ainda assim, o Felipe foi revelado pelo Santos. Fez ali a base no Peixe e subiu ao profissional no ano de 2006. Mas também era natural que, por ainda ser muito jovem, o Felipe não teria muitas oportunidades na equipe principal, na equipe titular, e até por isso ele ficou muito tempo como um jogador reserva, um jogador suplente. Só que o Felipe era ainda, quando jovem, enxergado como um goleiro de potencial. Então, por mais de uma vez, ele representou a seleção brasileira de base. Então, se esperava que, quando ele tivesse mesmo a oportunidade de ir para a equipe principal e ser titular, ele não sairia mais. Era, como eu disse, um jogador considerado de potencial. Então ele passa ali 2006, 2007, 2008 como um reserva no Santos, adquirindo experiência, treinando entre os profissionais, mas as suas reais oportunidades aparecem no ano de 2009. O Santos o empresta justamente para que ele pudesse ganhar rodagem. Então ele primeiro joga no Paraná e depois ele vai jogar na Portuguesa. Esses dois clubes foram bons para ele começar realmente a jogar, a sentir como era ser titular. Só que em 2009 ele acaba tendo uma grande oportunidade justamente no Santos. Ele estava emprestado na época para a Portuguesa, só que o titular do gol do Peixe, que era o Fábio Costa, acabou se lesionando. Então o Santos imediatamente chamou o Felipe Garcia de volta para que ele pudesse assumir o posto deixado pelo Fábio Costa. Ali foi uma oportunidade de ouro para ele, porque ele encerra o ano de 2009 com o Santos como titular e inicia a temporada de 2010 como titular. E aqui que a gente entra no grande problema da carreira do Felipe. Vocês devem se lembrar que o ano de 2010 foi um ano muito especial para a equipe do Santos. O Peixe venceu o Campeonato Paulista, venceu a Copa do Brasil de maneira inédita e era um timaço. Foi a primeira grande temporada do Neymar no Santos. Naquele ano de 2010, o Ganso jogou muita bola, o Arouca jogou muita bola, o Robinho jogou muita bola, então o Santos era um time avassalador. Pegava as equipes que tinha à frente na Copa do Brasil e goleava. Era 8-0, 10-0, era um time praticamente imparável. E o Felipe era titular daquele time. Então o time ia ganhando e ele ia ganhando junto com o time. Era um cara que começou a ficar em evidência, nos holofotes. Só que a gente tem que ser sincero. Apesar do time do Santos estar ganhando com o Felipe também tinha seus momentos de altos e baixos. Então ele não era um goleiro assim tão regular. Ele tinha sim suas falhas, tomava alguns gols que, para muitos torcedores e para a imprensa, eram gols inaceitáveis. Então era natural que, quando o time tropeçava, não ganhava como os torcedores esperavam, o Felipe era um dos alvos principais de críticas. E ele acabou ganhando um apelido da torcida santista de mão de alface. Peguem esse apelido porque ele vai ser importante para vocês entenderem o que acontece daqui em diante. Já no segundo semestre de 2010, com o Santos muito bem na temporada, o Felipe ele acabou fazendo uma live junto com outros jogadores do Santos depois de uma vitória do time sobre o Grêmio Prudente. E aí é normal.
Os jogadores estão ali na live, vão trocando ideia e também vão lendo o chat. E aí no chat, o Felipe acabou vendo um torcedor do Santos o xingando justamente de mão de alface, que era o apelido que ele detestava. Foi aí então que ele perdeu a linha e cometeu um erro que acabou praticamente com a sua carreira. O Felipe, após ler um torcedor o chamando de mão de alface, disse exatamente isso. Aí, fera, o que eu gasto com o meu cachorro de ração é o teu salário por mês. Então não fode. Óbvio que essa declaração pegou muito mal na imprensa, pegou muito mal entre os torcedores santistas, porque ele foi extremamente arrogante, extremamente desumilde. E aí, claro, ele que já era um jogador que era hora ou outra criticado por suas falhas, começou a ser criticado também pela sua postura, a sua conduta justamente com o torcedor. Claro que ninguém tem sangue de barata para ficar sendo criticado, sendo a todo momento zoado e aceitar. Só que a maneira como ele falou, envolvendo dinheiro, foi algo que acabou pegando muito mal. Se ele só xingasse o torcedor de volta, talvez a repercussão fosse bem menor. Mas pelo fato de ele ter envolvido dinheiro e dizer que o que o torcedor ganhava, ele gastava de ração com o cachorro dele, isso foi muito pesado na época. Então essa situação dele com o torcedor pegou mal com os torcedores e, obviamente, pegou mal internamente no Santos. E aí acabou ficando insustentável a sua permanência no clube para a temporada seguinte. Então, em 2011, ele já vai embora do Santos. Ele acaba sendo emprestado para o Avaí e aí ele começa a rodar por outros clubes porque, como eu disse, no Santos ele já era um cara muito criticado, teve essa questão da desumildade, e aí o Santos também foi pro mercado procurar por outros goleiros. Vocês devem se lembrar que por um tempo o Santos teve como goleiros o Aranha, o Vanderlei, então o Felipe Garcia nunca mais foi um jogador realmente requisitado na equipe. Então, retomando, ele foi pro Avaí por empréstimo, aí depois o contrato dele com o Santos foi encerrado. Ele foi jogar em 2012 no Náutico, em 2013 ele foi jogar no Fluminense, e aí quando chegou em 2015 ele ficou sem clube por alguns meses, e recebeu uma oportunidade para jogar na Portuguesa. Só que ele acabou também não ficando muito tempo na Lusa. Na época ele teve o seu contrato rescindido 5 meses após a sua chegada, porque o clube alegou que ele tinha um salário muito alto para os padrões do time. Então ele ficou ali o restante de 2015 sem equipe. E aqui entra um caso curioso. Quando ele falou do torcedor, ele disse que o torcedor ganhava por mês, ele gastava só de ração com o cachorro dele. Aqui que é algo curioso, porque justamente em 2015, nesse período em que ele fica sem clube, depois de rescindir com a Portuguesa, o Felipe ele começou a trabalhar com cachorros. Ele acabou montando o seu próprio pet shop. Então olha como o destino, o futuro, ele é incerto. Lá atrás ele desmereceu um torcedor por conta da questão financeira, dizendo da história do cachorro. Anos depois ele começou a trabalhar justamente com cachorros. Apesar de ter trabalhado ali um tempo com cachorros, o Felipe não encerrou a sua carreira profissional. Ele acabou indo jogar depois pelo Anápolis. Em 2016 jogou a Série A pelo Atlético Goianiense, onde chegou a ter alguns bons momentos. Em 2017 ele foi jogar em Portugal pelo Moreirense, ficou lá por um tempo, voltou ao Brasil em 2018 para jogar pelo CSA. Em 2019 jogou no Sport e aí, desde ali, fim de 2019, começo de 2020, ele está jogando pelo Tombense, que é um time de Minas Gerais que acaba fazendo algumas boas campanhas nos estaduais, é um time que tem bastante apoio de empresários, então o Felipe Garcia é goleiro do Tombense desde esse período. Hoje em dia o Felipe ele tá com 35 anos e ele inclusive recentemente acabou jogando contra o Palmeiras. O Palmeiras enfrentou o Tombense pela Copa do Brasil, a vitória foi do Verdão por 4-2 e o Felipe foi titular nessa partida, jogou o jogo todo. Enfim, segue jogando agora, um time que disputa estadual, disputa brasileiro. Porém, vocês devem concordar comigo que é um fim de carreira muito diferente do que ele poderia ter se ele não tivesse tido aquela postura extremamente arrogante, extremamente desumilde nos tempos de Santos. Como ele estava no Peixe, cara, se ele tivesse uma regularidade legal, ele poderia, de repente, ir para outro time bacana do futebol brasileiro, construir uma carreira no futebol europeu. Infelizmente, ele não tinha a regularidade imaginada e teve uma conduta, assim, inaceitável. Agora eu quero saber de você, aqui nos comentários, qual é a sua grande lembrança do goleiro Felipe Garcia. Você se lembra de alguma outra história dele, além desse erro que ele cometeu, falando da questão do cachorro, com o torcedor? Comenta aí qual é a sua grande lembrança dele. Eu particularmente acabo lembrando realmente muito mais das falhas dele e da época que a galera chamava ele de mão de alface. Eu lembro que isso acabava sendo muito destacado na mídia,
porque o time do Santos era muito bom e quando o Santos acabava perdendo ou tropeçando, geralmente era realmente culpa do próprio Felipe. Então, bom, galera, esse aqui foi o segundo vídeo dessa sexta-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. Não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga também nas minhas redes sociais. E claro, você que quiser comprar suas novas camisas de times e seleções, visite a Maestro das Peitas. Link do site na descrição, beleza? Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e um ótimo final de semana. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!